Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A iniciação à vida cristã. Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos à Escola da Fé Cristã. Pois é, gente, o tema de hoje é falar sobre a iniciação à vida cristã, tá? Catequese e liturgia. E tem dois textos, tá? Tem a parte 1 e parte 2, do padre Humberto Robson de Carvalho, tá? Então vamos acompanhar esses dois bonitos textos que falam desse assunto, que é a iniciação da vida cristã. Quando fala iniciação da vida cristã, a gente lembra dos 3 sacramentos, né? O batismo, a Eucaristia e o crisma, também conhecido como confirmação do batismo, né? Então, toda pessoa que é católico, mesmo iniciado na fé, ele recebe esses 3 sacramentos, né? Só que o padre Humberto ele vai falar muito mais coisas sobre esse tema. Então vamos prestar bem atenção nesse primeiro texto, né, que é a primeira parte, né? É o texto do dia 7 de abril de 2024. É importante ter a consciência de que a catequese, como a conhecemos hoje, nasceu dentro de um grande processo de iniciação à vida cristã, impropriamente chamada de catecumenato, pois este nome deveria reservar apenas ao segundo momento, passo ou degrau no processo da iniciação. Historicamente, quando esse processo desapareceu, restou apenas a catequese de cunho doutrinal que conhecemos e temos em nossas comunidades paroquiais, pois o ambiente de cristandade, então instaurado, realizava visivelmente o papel da iniciação à vida cristã. Mesmo sendo a catequese se resumia ao ensinamento da doutrina e a cristandade resolvia outras dimensões no processo da iniciação. Então a gente está vendo aqui eles contando a história de como era a formação cristã ao longo dos tempos, né, no passado. Continuando no texto. É necessário que se compenetremos de que a catequese doutrinal, em sua forma atual de ensino e instrução, deve ser reinserida na iniciação à vida cristã. Compreendida como um grande processo iniciático, esta tem uma abrangência maior e, portanto, a catequese se subordina a ela e está a seu serviço. Entende-se por iniciação à vida cristã todo o processo pelo qual alguém é incorporado ao mistério pascal de Jesus, né? Jesus Cristo. Significa também o ingresso de uma vida nova, isto é, na vida experienciada na comunidade cristã. Segundo os princípios teológicos, o processo de iniciação à vida cristã se desenvolve-se e se realiza na celebração dos sacramentos do batismo, da Eucaristia e da confirmação, denominados a partir do Concílio Vaticano II de sacramentos de iniciação. Tá vendo? Acabei de dizer, tá vendo, gente? Continuando.
O catecumenato não é mera exposição de dogmas e preceitos, mas uma formação de toda a vida cristã, de uma aprendizagem efetuada de modo conveniente, por cujo meio os discípulos se unem com Cristo, seu Mestre. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação e na prática dos costumes evangélicos, como o rito dos ritos sagrados, a celebrar em tempos sucessivos, sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Assim diz esse documento, né? Que é a Ad Gentes, número 14. Né? Então, a evangelização, vamos chamar assim, né? A catequese, a formação de quem está começando a entrar na religião católica, religião cristã, envolve várias coisas, irmãos e irmãs. Não é apenas só conhecimento da doutrina, como estamos fazendo aqui agora. Também é a participação na comunidade. Essa fé que ele aprende na igreja deve envolver também a sua vida pessoal, sua vida familiar, todas as dimensões do ser humano, entendeu? E ele tem que se sentir realizado dentro daquilo que ele está aprendendo ali com Jesus no Evangelho. É trazer o Evangelho à realidade da pessoa, né? E isso é um processo longo de descoberta, de vivência, de prática. Então envolve vários elementos nessa iniciação à vida cristã, entendeu? Não basta só receber os sacramentos e pronto, já estou iniciado na fé. Não, é o começo de uma caminhada. Por isso que ele diz, né, que esse processo de essa iniciação à vida cristã é uma coisa que deveria ser depois dos sacramentos. E que, na minha opinião, né, e também acredito eu na opinião da igreja também, lógico, é um processo que leva a vida inteira, por isso que chama de formação permanente, né? É o que fazemos no nosso canal católico, a Palavra de Vida. Vamos agora à segunda parte, né? O segundo texto, agora do dia 14 de abril de 2024, que é o segundo texto, a segunda parte desse tema da iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã era uma realidade presente em algumas comunidades de origens do cristianismo e que ao longo do tempo foi se perdendo quanto à metodologia e não quanto ao conteúdo, que permanece o mesmo dos evangelhos. Os cristãos se serviram de costumes antigos e de religiões pagãs e de outras correntes religiosas para elaborar o processo de iniciação à vida cristã. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa, irmãos e irmãs, pelo seguinte: apesar da igreja ensinar a fé verdadeira, né, os povos tinham seus costumes, né? E esses costumes eles influenciaram também na formação deles, né? Isso explica também hoje em dia porque existe tanta miscigenação de religião, né? Sincretismo religioso, por exemplo, né? A religião popular, né? O sincretismo religioso, que mistura elementos de várias culturas e religiões junto com o cristianismo, né? Junto com o catolicismo, né? Então esse fenômeno de mistura de culturas, né, de religiões, vamos dizer assim, de grosso modo falando, né, isso é antigo, tá? Então o que a igreja ela tem trabalhado mais a evangelização no sentido de centralizar a nossa fé em Jesus Cristo no Evangelho, entendeu? É isso aí. Vamos continuar o texto. A palavra iniciação origina-se do latim in ire, que significa ir para dentro, o processo pelo qual se introduz alguém para entrar na vida de uma comunidade. Aí falando um pouco de história, né, irmãos e irmãs? No século II, as várias comunidades do Oriente Médio, Grécia, Europa,
mediterrânea, norte da África, a iniciação já fazia parte do processo de evangelização. Neste período, essa atividade iniciática passou a chamar-se catecumenato, palavra de origem grega que significa processo pelo qual a pessoa é iniciada. Tá vendo? Desde o século II, irmãos e irmãs, está vendo? O objetivo dessa iniciação consistia no aprofundamento da fé com uma adesão pessoal a Jesus Cristo e a toda a sua revelação. No caminho ordinário para conduzir o adulto, e não as crianças, aos mistérios divinos, a conversão, a profissão de fé e a participação na comunidade. Está vendo? No começo, irmãos e irmãs, a fé cristã era dirigida aos adultos, irmãos e irmãs. Né? Só depois, muito depois, é que se teve aquela preocupação de querer evangelizar as crianças. Né? Isso aqui está mostrando aqui no texto, aqui, tá vendo? Agora, você vê aqui vários elementos aqui em relação à iniciação cristã, tá vendo? Ó, a gente pode até recordar, ó, os mistérios divinos, a iniciação, né? O caminho ordinário para conduzir os mistérios divinos, a conversão, a profissão de fé e a participação na comunidade, tá vendo? Vários elementos. O Evangelho era a base do ensinamento, do querigma, o anúncio fundamental da fé em Jesus Cristo. Essa iniciação de origem catequético-litúrgica, como o passar do tempo, foi aos poucos sendo aprovada e regulamentada pelas autoridades eclesiásticas. O processo durava entre 3 e 4 anos. Tá vendo? Era constituído de uma série de ensinamentos, que é chamado de catequese, um conjunto de práticas litúrgicos rituais, a imposição das mãos, a sinalização, exorcismos, entregas, etc. E, sobretudo, um exercício tirocínio da vida cristã e prática evangélica. A conclusão desse longo processo ocorria na celebração da Vigília Pascal. Então aqui, né, o padre Humberto, ele está explicando para nós como era a formação, a evangelização, a catequese do século II, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né, sobre o assunto, muito importante, né, irmãos e irmãs? Eu sei que quanto mais a gente envolve a nossa vida no Evangelho de Jesus, quanto mais nós participamos das coisas sagradas e nos sentimos mais em casa, na igreja, mais estamos iniciados na fé, né, irmãos e irmãs? É isso aí. E que Deus sempre nos ajude, né, a continuar nesse processo de aprendizado, né, irmãos e irmãs? Esse é o objetivo da nossa Escola da Fé Cristã, né? Jesus é o nosso professor e nós todos somos alunos e aprendemos com o Mestre, amém? Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.